Oi, oi, meu nome é Daniela e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu resolvi trazer para vocês os lidos do mês de abril. E eu não li muita coisa, tá, gente? São 4 leituras, 4 livros, né? E mais 5 contos curtinhos, mas tanto os livros quanto os contos foram curtos. E esse ano eu coloquei lá nas minhas metas diversificar mais os estilos, os gêneros, porque eu sempre gostei de ler de tudo um pouco. Mas, começando na pandemia, eu fiquei muito a garota do romance na pandemia. Eu falava que até minha mente estava cansada, preocupada, eu acho, e eu comecei a ler muito romance. E aí, o que acontece? Quando eu tô muito cheia, muito cansada, eu acabo lendo mais esse estilo. Especialmente o subgênero que eu mais gosto, que é o romance, que é o monster romance, né? Ou a romantasia também, que eu também gosto bastante. Então, esse mês tirando os contos, né, que aí eu li de outros gêneros, aqui os livros foram mesmo monster romances, né? Mas, vocês sabem que eu amo o estilo, então tá tudo bem. Eu só quero explorar mais outras coisas, porque eu também gosto de outras coisas. Não gosto só de romance, só de monster romance. Mas tamo aí, sempre vai ter um monstrinho pra vocês. Não pensem que se eu ler outras coisas eu vou deixar meus monstrinhos, que eu não vou. Mas vamos lá, os monstrinhos que eu li, então, no mês de abril. Mas, ó, nos contos tem coisa diferente, então tá tudo bem. Pelo menos não foi só Monster Romance. Começando pelo primeiro livro que eu li, que foi Atraída pelo Leão, da Eliange, que é o terceiro livro da série dela da Valária, acho que é Os Deuses da Valária, acho que é. E nesse livro, né, então esse é o terceiro livro, ele é bem rapidinho, bem curtinho, ele é um monster romance com shifters, né, e assim como os outros livros dessa série, ele se passa ali naquele grupo de amigos que já nos foi apresentado. Então a gente já conheceu o Majestic apareceu desde o primeiro livro, ele é o leão que vive isolado, o leão que não gosta dos seres humanos, não gosta dessa aproximação com os seres humanos, ele vivia lá na caverna dele, ameaçando as pessoas, mas no final, é que o grupo de amigos. Ele é muito fácil de se lidar, mas o grupo de amigos dele gosta dele. E na verdade ele é uma boa pessoa. Ele só não é muito sociável, até porque ele tem toda uma história para justificar isso que a gente descobriu no segundo livro. E também no segundo livro a gente conheceu muito rapidamente a Kiara. A Kiara apareceu ali mais no finalzinho, como sendo uma das humanas que também foram modificadas, assim como a personagem do segundo livro. E ela acabou sofrendo bastante ali com os experimentos que ela viveu. E desde o comecinho, desde o segundo livro, a gente já percebia uma forte atração do leão por ela. Só que meio que as pessoas não achavam certo eles ficarem juntos. Ela foi viver na cidade, na cidade grande, e agora ela tá de volta ali a Riachim. E eles se reencontram. E assim, a coisa já tava ali neles. Era só dar espaço para acontecer, né? Então é isso que a gente vai ver. Eles resistindo ali, tanto um quanto o outro no começo, mas logo percebendo o sentimento deles e as pessoas ali ao redor achando que talvez não seja uma boa coisa. E aí vai ter um momento ali de aventura, né? Que vai acontecer mais uma vez, aquele momento que acontece sempre nessa série, que eu acho que representa tão bem essa questão do, como posso dizer, da intolerância mesmo das pessoas ao diferente. E ela vai sofrer também uma ação nesse tipo, né? E vai aproximar ainda mais os dois, digamos assim. Eu gostei do livro, achei ele bem rápido. Não é meu preferido da série, eu gosto mais dos outros da série, mas eu acho que vale a pena. E como eu até brinquei no Instagram, o Leãozinho também merecia o final feliz dele, então agora ele teve. Mas eu li O Despertar de Briana, da Rafa Souza, que também é um livro longo, é um livro de 192 páginas. E aí é uma romantasia que a gente tem uma bruxa, tá? E ela vive numa sociedade ali que ela é matriarcal. Então ela é a herdeira do trono, ela que vai cuidar do reino dela e tudo. Só que na raça dela, ali não sei se eu posso falar raça, mas ali na onde ela vive, como que funcionam as coisas? A magia da bruxa, quando ela nasce, escolhe os seus noivos. Sim, seus noivos. Ela pode ter mais de um noivo. E no caso da nossa personagem, ela tem três. Mas no começo, ela não lida muito bem com aquilo. Por que ela tem que ter três noivos? Ela queria, inclusive, ela é uma leitora de livros humanos e ela queria muito viver a coisa de se apaixonar, de ser conquistada. E ela não aceita muito o fato que ela não vai ter isso, já que ela já tem três noivos predestinados para ela. E esses três noivos dela são de raças diferentes. Então a gente vai ter um Celeste ali,
que não é exatamente um anjo, ele tem asas e tudo mais, mas eles não são tão angelicais assim. Esse Celeste é capaz de ler pensamentos e etc. E ele é, tipo, o engraçadinho do grupo, mas é um engraçadinho que banca o engraçadinho para poder esconder as dores que ele tem. Aí a gente tem o Panto, que é um Celtin. Esse Celtin é como se fosse uma mistura de fera ali. E ele também guarda um segredo, né? Ele nasceu de certa forma que faz com que na raça dele ele seja desprezado, mas na verdade ele é o protetor, aquele cara que faria de tudo pela mulher dele e ali para os outros noivos também, que eles vão criar ali uma irmandade muito interessante. E, por último, a gente tem o Davi, que é um humano, professor de história, que morreu e acordou nesse outra dimensão e sem entender nada, mas que assim que conhece a noiva dele se encanta totalmente. Então a gente vai ver esse grupo todo, ela começando a entender como ela vai aceitar esses noivos, eles começando a se entender ali como um grupo, né? Uma unidade única e vai ter uma aventura, né? Uma coisa vai acontecer e eles vão ter que se unir mais ainda para resolver aquilo e para conseguir salvar a, a eles mesmos e os seus casamentos. É muito legal, gostei muito, muito mesmo, rapidinho, né? É um Aném Reverso, eu tenho gostado bastante de ler histórias com Aném Reverso e essa também adorei, muito boa. E eu gosto muito de ler as histórias da Rafa, porque eu acho que ela traz a parte do romance, ela traz a parte do fogo ali, né, que tem Roche também na história, mas ela sempre constrói ali um universo. E esse livro, apesar de ser curto, não tá abrindo nenhuma nova série, eu achei o universo interessante, com possibilidades interessantes ali do que ela criou. Depois eu li um livro de uma autora que eu sempre via muito da uma outra série dela. Tenho curiosidade de ler, que ela tem uma outra série de Shifters, mas eu acabei lendo dessa daqui, que eu acho que é nova, né? Que é Ligados pela Neve, da S. Hayden. Não sei se é Hayden, não sei como fala sobre o nome dela. Esse foi o mais longo que eu li, tinha 339 páginas. E a gente vai ter uma moça, que ela é uma ex-militar, e ela vai para o Alasca em busca do passado dela. Depois que o pai dela falece, ela descobre que o pai dela morou numa vila lá no Alasca e ela vai para lá para procurar essa vila. Mas chegando lá, ninguém sabe da existência dessa vila, onde ela fica, nem nada. E ela parte nessa busca solitária. E quando ela tá ali caminhando sozinha pelo gelo do Alasca, ela sofre um acidente. E ela acaba sendo resgatada por um cara solitário que vive ali numa cabana, ele e um amigo dele que ela acredita ser um simples cachorro. Mas na verdade tratam-se de dois shifters, né? O cachorro é um shifter de lobo e o shifter que a resgatou é um urso. E ali ao longo da história a gente vai entendendo por que essa moça se sentiu atraída para esse lugar, por que ela foi para lá e o que isso tem a ver com a relação da vida dela. E ali a gente vai ver também esses dois começarem a construir essa história e ele começar inclusive a ganhar confiança, dado que eles ele se culpa por uma coisa que aconteceu e ali aquela mulher, a presença daquela mulher vai trazer uma força e uma confiança para ele que há muito tempo ele não sentia. É muito legal, né? O romance deles vai surgindo aos poucos, é muito legal a romance, a história do romance e tudo mais, mas eu também gosto ali do todo o background que tem ali por trás, e com certeza, tanto que eu acho que esse já está escrito que é livro um, mas vai ter pelo menos um livro 2 aqui, porque tem espaço para histórias de outros personagens. Depois eu li um outro, que ele tá ali, ele é bem curtinho, ele tá ali entre um conto, uma novela talvez, que é Sacrificada aos Lobos CEO, da Elisuta. Eu também já sigo essa autora faz um tempo nas redes sociais e eu ainda não tinha lido nada dela. E eu resolvi pegar alguma coisa rapidinha um dia que eu precisava de alguma coisa rapidinha para me fazer feliz. E peguei esse aqui de 91 páginas, assim que a gente vai ter ali um lugar. É meio que um reconto de Chapeuzinho Vermelho, porque ela mora, a moça, ela mora ali num lugar em que se conta que as pessoas não podem sair dali, que existe uma energia que prende a pessoa naquele lugar e de X em X anos tem que ser feita uma mulher, tem que ser dada de oferenda aos monstros que existem na floresta. E aí essa moça, ela é filha do sobrinha do prefeito e o prefeito fez um arranjo de casamento para ela que ela não tá nada feliz. Ela, o sonho dela era sair daquela cidade, conhecer o mundo. Ela tentou fazer isso e realmente ela ficou presa, tá? E aí ela decide que ela não vai deixar nenhuma menina ser sacrificada, nenhuma mulher ser sacrificada nesse momento, que ela vai assumir o lugar. Dado que ela não tá feliz com aquele casamento também, então ela vai pelo menos salvar a vida daquela outra moça ali. E aí ela vai
para essas florestas se darem sacrifício para esses monstros. Mas o que ela vai descobrir é que talvez eles não sejam exatamente monstros, né? Então também é hora em reverso, porque são 3 lobos ali, né, para nossa personagem. E esse aqui é bem focado no hot, tá, gente? Então, esse aqui é uma história rápida e mais focada no hot e não tanto na construção do romance entre os personagens, nem nada assim, porque tem 91 páginas, mas essas 91 páginas são mais focadas realmente nas cenas quentes e bastante improváveis que tem entre eles ali. Mas apesar de improváveis, são divertidas, né, gente? Então, assim, se você tá querendo uma leitura assim mais nesse sentido, eu recomendo sim, mas vá sabendo que ele tá focado no hot. Inclusive, se eu não me engano, a autora até avisa já no começo do conto, que é pra você não ficar esperando outra coisa. E eu também li os contos pro segundo de contos, e eu tava vendo que eu li contos apenas desses 2 livrinhos esse mês. Não sei porquê, eu li muita coisa desse livrinho aqui. Eu comecei lendo O Cemitério, do Lima Barreto, que tá nesse livrinho aqui, mas eu acabei não falando sobre ele no segundo de contos, porque é um conto muito, muito curto. Tem, tipo, 3 páginas dessa pagininha aqui, pequena. E, assim, não tinha muito o que comentar. O personagem, ele vai no cemitério, ele vê um túmulo e ele se impressiona com a foto do túmulo. Basicamente isso. Então, não achei que tinha muito a nos oferecer nesse conto e não considero nem que deu para eu conhecer o Lima Barreto por ele. Depois eu li O Homem Morto, do Leopoldo Lugones. Esse sim, achei um conto muito interessante. E, inclusive, eu li, ele não é um conto longo, é um conto curto. Então, eu li ele inteirinho, lá no segundo de contos, que tá aqui no YouTube, nos shorts, tá no Instagram, tá no TikTok. Então, assim, quem quiser esse conto completo, eu li ele em voz alta. E ele é muito interessante, porque vai falar um pouco sobre essa questão da morte, essa questão de ser necessário acreditar. Então, achei bem interessante. Vale a pena você consultar aí minhas redes sociais e escutar esse conto. Depois eu li O Juramento do Humberto Campos, desse livrinho também, que também tá, não foi feito segunda de contos para ele. E a gente vai conhecer um homem, né, que ele fez um juramento, digamos assim. Ele gostava de uma moça, ele queria se relacionar com essa moça, mas ele foi rechaçado por ela e tudo. E eles passam por uma situação de violência, né? E ele tinha dito que em algum momento ele ia ter o coração dela. E ele acabou tendo o coração dela, mas não exatamente da maneira que ele tinha falado a princípio. E aqui a gente vê muito sobre esse egoísmo, essa coisa de posse, esse sentimento que não é, na verdade, um verdadeiro sentimento do amor, mas sim o sentimento de posse, que no caso esse personagem tinha pela personagem também. E desse livro aqui, eu li o conto Não Me Olha, Não Diz Nada, da Natália Borges Poleso, que foi também, falei dele no segundo de contos e gostei pra caramba, tá? É um conto que reflete muito a nossa forma de encarar, às vezes, a dificuldade que a gente tem de dizer não para as coisas e como essa dificuldade, às vezes, de dizer não pode nos trazer algumas consequências bastante ruins e bastante difíceis de se lidar. E é isso que a gente vai ver essa personagem lidando ali com a própria consciência dela, que ela sabe que ela tem essa dificuldade de falar não, e o que ela decide fazer a partir dali, né? Achei bem interessante. Eu tô gostando muito desse livrinho aqui, tá? Acho que é um livrinho mega interessante. Se vocês acharem algum sebo, algum lugar assim por aí, até agora, todos os continhos que eu li dele têm trazido reflexões interessantes. Tá valendo a pena. Bom, gente, foi isso tudo que eu li esse mês. Eu sei que não foi tanta coisa, mas se vocês tiverem lido algum desses livros, não deixe de comentar comigo, falar se vocês gostaram ou não. Se tem algum desses livros que você gostaria de ler, deixa aqui no comentário. Não esquece de curtir o vídeo, de deixar seu comentário, porque isso mostra pro YouTube que esse livro é relevante. Ele vai mostrar esse vídeo é relevante, ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas e vai me ajudar a crescer por aqui, que é tão difícil. Também não esqueça de me seguir nas redes sociais, porque lá eu apareço todos os dias trazendo dicas para vocês. Então é isso, gente. Até a próxima.